A capacidade de armazenamento de frutas e hortaliças depende de transformações internas que são reguladas pela temperatura, transpiração e pela composição da atmosfera, principalmente quanto às concentrações de oxigênio, dióxido de carbono e etileno. A respiração, devido à mudança dos frutos e produção de calor, tem grande importância na fase de colheita. Como na respiração ocorre uma reação química, essa reação é muito influenciada por pequenos aumentos de temperatura, como será visto mais adiante, e que reduz consideravelmente o tempo de utilização ou tempo de prateleira da grande maioria das frutas e hortaliças. De modo geral, esse módulo que agora iniciamos é destinado aos aspectos de engenharia no armazenamento de produtos perecíveis. Nesta aula e outras que veremos mais adiante, daremos apenas noções elementares sobre mudanças fisiológicas que acontecem durante o armazenamento em câmaras. Se quiser aprofundar sobre o tema mudanças fisiológicas, sugerimos procurar a orientação de um fisiologista em pós-colheita. A respiração tem sido considerada o índice mais adequado para expressar a atividade fisiológica e também o potencial de armazenamento de perecíveis. A energia obtida da oxidação de compostos orgânicos, principalmente açúcares, é utilizada na síntese de novas substâncias. Uma forma simplificada da respiração pode ser escrita como C6H12O6 mais O2 vai formar 6CO2 mais 6H2O mais calor. O processo de respiração é oposto à fotossíntese, na qual o CO2 é consumido pelas plantas para a síntese de açúcares e liberação de oxigênio. As mudanças decorrentes da respiração ocasionam, principalmente, senescência acelerada em função da exaustão das reservas, perdas do valor do produto como alimento, energético e vitamínico, redução das características de qualidade, como sabor, e perda de matéria fresca. A quantificação do calor liberado na respiração é muito importante para a estimativa das necessidades de refrigeração e ventilação de unidades de armazenamento de frutas e hortaliças. Devido ao processo de respiração, a embalagem dos frutos e hortaliças não deve ser feita com material impermeável e, se for, deve apresentar furos para trocas gasosas. Materiais que permitem trocas dos gases respiratórios podem ser usados na confecção de embalagens destinadas ao consumidor. As taxas de respiração são normalmente expressas em miligramas de CO2 por quilo de fruto e por hora. Em muitos casos, podem também ser expressas em unidade térmica gerada por tonelada de produto durante 24 horas. Embora a taxa de respiração varie para o mesmo fruto, mesmos cultivares e estágio de maturação, ela tende a ser mais constante entre 0 graus e 5 graus, que é a faixa de temperatura em que os frutos são mantidos armazenados por maior período de tempo e com um mínimo de redução na qualidade. De acordo com o padrão de respiração, os frutos são classificados em climatéricos e não climatéricos. Os frutos de respiração climatérica apresentam aumento repentino da respiração com o amadurecimento dos frutos. Dentro dessa classificação estão o abacate, a ameixa, banana, maçã, mamão, a manga, pera e o pêssego. Pode-se dizer que amadurecem mesmo quando colhidos verdes, ou seja, pode amadurecer na planta ou fora dela se colhidos fisiologicamente maduros. Já os frutos de respiração não climatérica são os que apresentam poucas mudanças fisiológicas após a colheita, independentemente do estágio de desenvolvimento em que foram colhidos. Esses frutos só amadurecem enquanto estão ligados à planta. Exemplo: abacaxi, cereja, figo, limão, laranja, morango, uva e outros. Os frutos dessa categoria não amadurecem se forem colhidos verdes. Portanto, frutos desse grupo não podem ser colhidos antes de sua maturação, porque após a sua colheita eles geralmente entram em processo de senescência. As taxas de respiração dos frutos são normalmente expressas em miligramas de CO2 por quilo de fruto por hora. Em muitos casos, podem também ser expressas em unidade térmica gerada por tonelada de produto durante 24 horas. De modo geral, todos os produtos possuem baixa taxa de respiração a 0 graus Celsius. A quantificação do calor liberado durante a respiração é muito importante para a estimativa das necessidades de refrigeração e ventilação. A qualidade dos perecíveis, medida pelo seu estágio de maturação, depende do controle adequado da taxa respiratória e da dissipação do calor por intermédio do frio.
A tabela desse slide mostra a taxa respiratória, produção de calor, de diferentes produtos em várias temperaturas. Embora a taxa varie para o mesmo fruto, os mesmos cultivares e estágio de maturação, ela tende a ser mais constante entre 0 e 5 graus Celsius, que é a faixa de temperatura em que os frutos são mantidos armazenados por maior período de tempo e com um mínimo de redução na qualidade.